Fala galerinha, eu sou o professor Lucas Factor do canal Dica Monstras de Matemática e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante mesmo, que é a semelhança de triângulos. Galerinha, vamos lá, semelhança de triângulos. A palavra semelhança, ela tem um teor, um significado de coisas que são parecidas. Então vamos entender de um jeito menos formal primeiro. Triângulos são semelhantes quando um é a ampliação ou a redução do outro, sem que haja alterações de suas características básicas. No caso aqui, são as características básicas de um triângulo. E eu preciso manter inalterado para que haja semelhança de triângulos quando eu faço esse aumento ou essa redução. Vamos lá, galerinha. Seguinte, você tem um triângulo ABC, de lados ABC, de ângulos alfa, teta e beta. Você tem um triângulo de lados x, y, z, de ângulos também alfa, teta e beta. Aí você fala, opa, professor, então eu já descobri, para os triângulos serem semelhantes, os ângulos não podem mudar. Exatamente, galerinha. Para que os triângulos sejam semelhantes, os ângulos dos triângulos precisam ser os mesmos. Reparem, alfa, beta e teta, alfa, beta e teta. Se isso acontecer, e os seus lados forem proporcionais, A está para X, B está para Y, C está para Z, esses lados todos, dando aí essas razões todas, dando sempre o mesmo valor. K, que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Não vai caber? Coube, galerinha. Constante de proporcionalidade. Muito bem. Agora que nós sabemos o que é a semelhança de triângulos, vamos lá para alguns resultados importantes. Teorema fundamental da semelhança, galerinha. O que o teorema fundamental da semelhança nos diz? O que ele nos diz? Veja só. Diz para nós o seguinte. Tem um triângulo ABC. Se nós traçarmos um segmento de reta paralelo a um dos lados desse triângulo, esse segmento, pessoal, determina um triângulo menor ADE. O que é que eu posso afirmar? Posso afirmar que o triângulo grandão ABC é semelhante ao triângulo ADE. Isabel Lucas, vamos lá. Lembra que eu falei, característica básica para que haja semelhança. Os ângulos internos devem se manter inalterados. Então, olha só. Os dois triângulos têm um vértice em comum com um ângulo A em comum. Aí eu tenho retas paralelas e por paralelismo de retas, esse ângulo é correspondente a este. Este ângulo é correspondente a este. E aí olha que nós temos dois triângulos, o grandão e o pequenininho. E o que permaneceu inalterado entre eles? Os ângulos internos. Por isso esses triângulos são semelhantes. Queridos, anota aqui para mostrar a semelhança onde é que está. Você sempre vai fazer o todo e a parte. O todo e a parte. Pode dizer também tudão e a parte. E aí nós vamos dizer o quê? Que tudão AB está para a parte AD, assim como tudão AC está para a parte AE, assim como o BC está para o paralelo DE, e tudo isso tem que dar uma constante de proporcionalidade. Vamos lá? Casos de semelhança. Que é isso, Lucas? Perceberam, queridos, que para afirmar que esses triângulos são semelhantes, eu preciso de ângulos de mesma medida e preciso de lados proporcionais. Três lados proporcionais, 3 ângulos de mesma medida. E se isso tudo acontecer, eu digo que esses triângulos são semelhantes. Símbolo de semelhança, um tio. Só um tio, sem medo de ser feliz. Agora olha só, galerinha. Casos de semelhança. O que pode acontecer para dois triângulos serem semelhantes? Basta que eles tenham, primeiro, o caso mais importante de todos, que você vai usar 99% das vezes junto com o teorema fundamental da semelhança. Queridos,
Caso ângulo. O que é isso? Se dois triângulos tiverem dois ângulos com a mesma medida, os triângulos são semelhantes. Segundo caso de semelhança, lado, ângulo, lado. Opa! Vamos aqui, galerinha. Lado, ângulo, lado. Caso lado, ângulo, lado. Este segundo caso de semelhança me diz que se eu tenho dois lados de um triângulo proporcionais a dois lados de um outro triângulo e o ângulo entre eles for o mesmo, esses triângulos são semelhantes. Queridos, veja só a semelhança. 4 está para 2, assim como 6 está para 3. Verdade isso? Verdade, porque essas razões dão sempre 2. Então, esse lado é proporcional a 2, o lado 6 é proporcional ao lado 3. Então, o lado, o ângulo entre eles está marcadinho aqui com a letra θ, então também é o mesmo ângulo, e o lado 6 proporcional ao 3. Lado, ângulo, lado. Olha só que belezinha. E por último, lado, 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 ou o caso LLL. Queridos, se os três lados de um triângulo são proporcionais a cada um dos outros três lados do outro triângulo, sim, nós teremos semelhança também. Aqui a semelhança, queridos, tem uma proporcionalidade com uma constante 2. Observe, 4 vezes 2. Vou mudar aqui, né? A proporcionalidade daqui para cá, ó. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 2. Temos uma constante de proporcionalidade de 2. Portanto, os lados são proporcionais e então o triângulo grandão é semelhante à sua redução. Queridos, isso é semelhança, rapidinho, sem segredo. Qual é a dica monstra do professor? Olhe sempre para os ângulos iguais. Olha só, queridos, reparem na forma como eu montei a nossa proporção. A está para x, B está para y, C está para z. Fala, Lucas, mas é fácil identificar? Sim, muito fácil. Veja só, o ângulo alfa, o oposto ao alfa, está para o oposto ao alfa. Ângulo beta, o oposto ao beta, está para o oposto ao beta. Ângulo θ, o oposto ao θ, está para o oposto ao θ. É isso aí, galerinha. Lembre-se sempre, bebam água, vá e conquiste o seu mundo. Muito obrigado.